Paulo, boa noite. Eu me chamo Rafaela, sou engenheiro eletricista e trabalho com eficiência energética. E aí eu gostaria de começar a minha apresentação com uma provocação. O Brasil ele construiu uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo. E mesmo assim a nossa indústria ela continua desperdiçando energia como se ela custasse muito pouco. Mas ela não custa, né? E é sobre isso que eu quero poder falar com vocês aqui nos próximos slides, tá? E aí, segundo a EPE, mais de 85% da nossa matriz elétrica ela já é renovável. E esse é um dado que a gente costuma comemorar, com razão, eu acredito, né? Mas o que pouca gente comenta é o outro lado dessa mesma matriz. Estudos aí do Procel, em conjunto com o Ministério de Minas e Energia, apontam que a indústria brasileira ela desperdiça aí até 25% de toda a energia que ela consome. E, ou seja, a gente investiu pesado em gerar energia limpa, como a gente viu em outras apresentações aí, e continua deixando boa parte dela escapar pelo ralo dentro das nossas próprias fábricas. Então a pergunta que fica é por que isso acontece? E existe uma frase muito conhecida no setor elétrico que é a energia mais barata é aquela que você não consome. E ela nunca foi tão atual quanto agora, né? Por dois motivos práticos para que isso importe hoje e não daqui a 5 anos ou a 10 anos. Primeiro, porque as tarifas estão em alta, então tratar a conta de luz como um custo fixo, algo que só se paga ali no final do mês e não se questiona, deixou de fazer sentido há muito tempo. A energia ela é uma conta variável e quem gerencia essa variável acaba saindo na frente no mercado. E segundo, ela gera vantagem competitiva, né? Então, quem consome com inteligência vai pagar menos, vai poluir menos e, portanto, vai operar com mais resiliência em qualquer cenário de mercado aí. E aí, para a gente poder entender onde está esse desperdício, a gente precisa olhar um pouco para dentro da indústria mesmo. E ela responde por 37% de todo o consumo elétrico do país. E dentro desse consumo, três sistemas concentram praticamente tudo, que são os motores elétricos, que sozinhos aí representam 70% do consumo elétrico industrial, sistema de vapor e caldeiras e ar comprimido. Mas o dado mais importante desse slide aqui não é essa fatia de cada um, mas sim esse aqui, onde 25% dessas perdas podem ser eliminadas em menos de 3 anos. E o Procel e o MME, eles são categóricos sobre essa redução, não exigir novas tecnologias, mas sim exigir decisão de gestão. E aí eu vou detalhar aqui rapidamente cada uma dessas três fontes para a gente poder entender melhor. Primeiro, ar comprimido, ele está presente em praticamente toda planta industrial. O problema é que vazamento em redes mal mantidas desperdiçam aí entre 20% e 30% de toda a energia consumida pelo sistema, segundo o Procel. E esse vazamento, ele muitas vezes é silencioso. E só é detectável aí com ultrassom. Então, na prática, o que está acontecendo é que o compressor ele trabalha mais para poder compensar o que está sendo escapado, a conta vai subir e ninguém consegue identificar onde está a causa, porque a maioria das plantas industriais no Brasil nunca fez um mapeamento. Então, a tecnologia, a gente entende que ela, de detectação, ela existe, que ela é acessível, mas o que falta é alguém dentro das fábricas poder perguntar onde está esse vazamento, onde está esse aumento de consumo. Opa. E aí a segunda frente, que é o vapor, para setores aí como de alimentos, indústria têxtil, papel e celulose, indústria química, o vapor ele é um insumo central e também uma das maiores fontes de desperdício, né? Um único purgador com defeito, ele perde entre 3 e 15 quilos de vapor por hora. E isso pode parecer pouco olhando num primeiro momento. Mas quando a gente multiplica isso por uma planta aí com centenas de purgadores, que é a realidade
da maioria das indústrias aí de médio e grande porte no Brasil, esse número acaba se tornando relevante. E aí, o Departamento de Energia dos Estados Unidos, ele estima que sistemas bem operados, eles podem reduzir o consumo de combustível das caldeiras entre 10 e 15%. E aí, a terceira fonte, e a mais relevante em volume, né, é os motores elétricos. Eles correspondem aí por 70% do consumo elétrico industrial no Brasil. E aí eu trouxe um exemplo mais concreto. Um motor aí de 100 kW, se a gente trocar ele de uma classe IE1 para uma classe IE3, ele gera uma economia de cerca de 30 mil por ano, com um payback aí de menos de 2 anos. E aqui vale a gente pensar num contraste, né? A União Europeia tornou a classe IE3 obrigatória lá em 2021, enquanto aqui no Brasil essa transição ela ainda é voluntária. Então, na prática, isso significa que a troca do motor ele só costuma acontecer quando ele já queimou, quando ele para de funcionar mesmo. E aí essas três frentes de ar comprimido, de vapor, de motores, eles têm um ponto em comum, né, que é a ausência de medição desagregada. Então, a maioria das plantas industriais no Brasil tem um único medidor, que é o da distribuidora. E aí, sem essa submedição, seja por linha, por equipamento, por processo, o desperdício ele simplesmente acaba não aparecendo na conta de energia. Ele fica invisível para os gestores. E aí, além disso, você tem gestão de demanda e migração para o Mercado Livre, que podem cortar entre 15% e 30% da fatura, segundo a CCE, sem mexer em um único equipamento. Mas ainda assim segue sendo. Nem todo mundo na indústria está dentro hoje do Mercado Livre, contratando, fazendo com que tenha um corte aí, né, na fatura, uma economia maior. Então a gente chega ao ponto central aqui da minha apresentação, que nada disso que eu mostrei até aqui é uma limitação de tecnologia, mas sim uma limitação de gestão no meu entendimento. Então a troca do motor ela só acontece quando ele queima. E eu entendo que isso não é gestão inteligente. É sim uma gestão por um colapso. A gente só age depois que o problema já aconteceu. O famoso apagando incêndio, né? E aí, no meu entendimento, a solução ela não é complexa. Ela começa por instalar uma submedição, definir ali indicadores de intensidade energética por linha de produção, por processo e por aí vai. Então, o primeiro passo seria transformar um custo que hoje está invisível aos olhos da grande maioria dos gestores nas fábricas em uma variável que pode ser gerenciada aí. E é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Né? A virada ela não está em uma tecnologia nova, mas ela está em mudar a pergunta que a gente faz diariamente. Hoje a maioria dos gestores das indústrias perguntam quanto custa a minha energia, e eu entendo que a pergunta que precisa substituir essa é o quão eficiente é a forma como eu utilizo o que eu pago. E aí o Brasil ele já tem a matriz mais limpa. O que falta agora é a nossa indústria ter uma cultura de gestão que também seja ali à altura do que essa matriz conseguiu chegar. É isso, muito obrigado, pessoal. Legal, Rafa. Obrigado pelo assunto, super pertinente e às vezes pouco falado, super técnico, muito bom. E não precisei nem falar, o Henrique já levantou a mão aqui. Henrique, pode, fique à disposição aí. Gente, tudo bem? Tá me escutando Tudo bem? bem? Aham. Então, é bem interessante o que você falou, Rafaela, porque assim, antes da energia chegar na indústria, quando a gente gera energia, no sistema de transmissão e distribuição, a gente já tem uma perda de 20% dessa energia. E é aquele negócio, de energia para gerar não é tão barato assim, né? Mesmo que o Brasil seja tem uma das gerações mais baratas do mundo, você desperdiçar energia ainda já é um pouco complicado antes mesmo de chegar na indústria. O que eu queria comentar era te perguntar é que assim, você falou que era uma cultura. Uma cultura em que sentido? Porque na minha visão, uma cultura de que você falou de gestão, mas eu vejo que é uma cultura mais de gestão de manutenção da planta, no sentido de que você deu a entender que é mais uma gestão de cultura de correção.
Então, não é uma cultura preventiva ou preditiva dos equipamentos, ou seja, o equipamento quebra, a gente troca, mas esse equipamento, ao longo dos anos, ele vai perdendo eficiência e, consequentemente, um momento ele vai quebrar e eu vou trocar. Então, o que eu vejo hoje em dia é que uma parte da indústria, não vou dizer nem grande parte, mas uma parte da indústria não tem a cultura de manutenção preditiva, né? E a gente hoje já tem tecnologia justamente para fazer o submonitoramento do consumo e até mesmo de acompanhar o equipamento em tempo real. Então, na sua visão, eu queria entender como é essa cultura que você está analisando, se é uma cultura organizacional ou se é uma cultura de manutenção da planta no sentido de manutenção de equipamento. Eu entendo que hoje a gente, pelo menos, assim, eu trabalho na área comercial também, então, atendendo indústrias, e o que eu percebo é que é mais ou menos assim. A conta sempre foi desse valor e é isso. Tipo, sempre foi assim e vai morrer assim. A gente não, como se a gente não conseguisse mudar isso, como se não fosse possível pensar antecipadamente, né, de falhas que podem acontecer, de equipamentos que já não têm a melhor eficiência que a gente pode trocar de maneira que seja mais econômica, até financeiramente, quando muitas vezes esse é sempre o ponto tocado, né? Ah, mas financeiramente não funciona para mim. E às vezes, quando a gente põe na ponta do lápis, funciona sim, é até melhor do que a perda que está acontecendo, mas eu sinto que essa perda, ela de fato é invisível, assim. O cara não consegue visualizar ela no dia a dia dele e ele acha que, como sempre foi assim, vai continuar sendo assim. E aí eu fiquei vendo a apresentação até do Felipe anterior e fiquei pensando que dentro de indústrias onde em tese a gente tem técnicos, engenheiros, que tem um letramento maior, já é difícil ter essa cultura da energia, de você gerenciar melhor, entender melhor sobre, e já é difícil você imagine para um consumidor comum residencial. Mas seria mais nesse sentido. Deu para responder, Henrique? Bom demais. A Sim, gente muito tem. obrigado. Legal, obrigado. Desculpa, Isso, Henrique. exatamente. Tem muitos, Henrique, só para complementar, tem muitos serviços de telemetria, né, hoje, e muitas indústrias ainda não conseguem, não utilizam dessa ferramenta para simplesmente você ter indicadores, ainda que eles sejam ruins e você pelo menos visualizar eles. Eu acho que é o primeiro passo.